Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Como estamos? Aqui é o professor Anthony e mais uma vez estamos aqui com as nossas aulas de matemática. E olha só, lembram que na aula anterior nós falamos de plano cartesiano, exatamente, e eu prometi para vocês que eu voltaria para falar mais um detalhe. Bacana? Então agora a gente continua com os planos, né, com o plano cartesiano, só que agora a gente vai fazer transformações nesse plano. Vamos lá? Então olha só, eu coloquei uma figura qualquer aqui, um polígono, né? Aqui nesse caso um quadrilátero, né? Figura com 4 lados, quaisquer inclusive, aqui não é quadrado, tá? Com um tamanho qualquer. E aí, cada vértice, né, cada ponto desse eu dei um nome, chamei de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Bacana? E chamei de figura original. E dei as coordenadas. Lembra? Ponto A, a coordenada dele é 2 em x, 2 em y. Marquei lá. A coordenada do ponto B, olha só, é 3 em x e 5 em y. Tá lá. As coordenadas do ponto C é 6 em x e 4 em y. Tá lá também. E o ponto D, ele é 4 em x e apenas 1 em y. Bacana? Pintou alguma dúvida na hora de localizar o ponto? Volta no vídeo anterior. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essas coordenadas, esses endereços, e agora vou fazer transformações. A primeira delas é somar 5 unidades em todas as coordenadas que eu tenho lá. Isso é fácil. Vamos escrever? Eu vou chamar de A' para diferenciar desse A, ok? Vou pôr esse tracinho lá em cima. Vai virar 2 mais 5, vai ficar o ponto 7 e 7. Bacana? Eu tenho também o ponto B e vou diferenciar ele colocando a linha. Além da cor, né? Eu estou diferenciando por cor também. 3 mais 5, 8. 5 mais 5, 10. Estou somando 5 unidades no número que está aqui. Ok? No ponto C, ele vai virar o ponto C'. 6 mais 5, 11. 4 mais 5, 9. E o ponto D' vai ser o ponto 4 mais 5, 9. 5 mais 1, 6. Agora, vamos marcar esses pontos aqui? Então, me ajuda. O primeiro ponto vai ser o ponto 7 e 7. Tá aqui, ó. Esse é o ponto A'. O ponto B' vai ser o ponto 8 e 10. Olha ele lá, ó. B', 8 e 10. O ponto C vai ser o ponto 11 e 9. 11 aqui e 9 aqui, ó. Esse é o ponto C' e o último, o ponto 9 e 6. 9 aqui, 6 aqui. Se encontram aqui. Ok? O ponto D'. Cadê? Eu tinha uma régua. Vamos só tentar marcar aqui. Acho que tá tudo... vai manchar. Que a tinta ainda tá secando. Tá aí. Pronto. Viram o que aconteceu? Eu desloquei minha figura. Só que como eu somei 5 unidades em tudo, tanto no x quanto no y, ela deslocou tanto na horizontal quanto na vertical. Por isso que ela veio para cá. Se eu somasse 5 unidades apenas em x, ela ia deslocar apenas para cá. Se eu somasse 5 unidades apenas em y, ela ia deslocar apenas para cima. Então essa é a primeira transformação que a gente tem. Se a gente soma algumas unidades, a gente desloca a figura no plano. Combinado?
Vamos para mais uma? Agora nós vamos multiplicar por menos 1. De novo, vamos multiplicar todas as coordenadas. Então, o ponto A, vou chamar agora de 2 tracinhos, 2 linhas. Vai ficar tudo negativo, né? Menos 2, menos 2. O ponto B, 2 linhas, vai virar menos 3, menos 5. O ponto C, 2 linhas, menos 6 e menos 4. E o ponto D, 2 linhas, vai ficar menos 4, menos 1. Tá vendo? Multipliquei todas as coordenadas por menos 1. Será que você já consegue imaginar o que vai acontecer? Para onde que essa figura vai? Bom, vamos descobrir? Vamos lá. Ponto menos 2, menos 2. Tá aqui, ó. Já começo chamando atenção para vocês. Lembra algumas aulas atrás, ok? Não me recordo o número. Vou até olhar para vocês aqui porque vale a pena. Lá nas aulas 9, que eu falei de isometria. Exatamente, aula 9. Depois vocês procuram lá. Eu falo de reflexão, vocês vão entender. Então, olha só. Eu tenho o ponto A, tá oposto, porque eu multipliquei por menos 1. Então, eu vou ter o ponto aqui agora, ó, A, 2 linhas. Olha o ponto B, 2 linhas. Menos 3 e menos 5. Esse aqui é o ponto B, 2 linhas. Quando a gente compara com o outro B lá, ó, tá oposto, né? É uma reflexão que eu estou fazendo. O ponto C, menos 6 e menos 4 se encontram aqui. Esse aqui é o ponto C, 2 linhas. Menos 6 e menos 4. E o ponto D, 2 linhas. Menos 4 e menos 1. Menos 4 e menos 1 se encontra aqui. D, 2 linhas. Tá aí, olha só. Se a gente olhar para a figura, ó, tá vendo? Eu simplesmente fiz uma reflexão dela. Eu trouxe ela, né, como se eu pegasse ela aqui e fizesse isso aqui, ó. Certo? Ó, esse ponto aqui é o ponto C, ó. Quando eu trago ela para cá, olha o ponto C lá, ok? Só que eu fiz a reflexão tanto em X quanto em Y. Porque vocês podem ver que agora até o ponto D, ó, que estava aqui embaixo, ele veio para cima. Então, se eu multiplicasse por menos 1 só um eixo X ou só um eixo Y, eu faria reflexão só em relação a um dos eixos. E é isso que eu estou cobrando na atividade de hoje. Vocês vão ver exercícios que a gente está fazendo essas reflexões. A gente está multiplicando por menos 1, só o eixo X, só o eixo Y. E aqui no quadro eu estou fazendo a multiplicação por menos 1, tanto em X quanto em Y. Combinado? Então vocês vão praticar mais em casa depois. E por fim, vamos fazer uma figura 3 aqui? Rapidinho? Ó, nessa figura 3, o que nós vamos fazer com ela? Vamos multiplicar ela por menos 2, só o x. Vamos ver o que vira? Ó, nós vamos multiplicar por menos 2, só o eixo x. Eu acho que vai até atrapalhar aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou chamar aqui de figura 3 e já vou pôr a resposta. Vou chamar de A, 3 linhas. O B, aqui fica C, né? 3 linhas. Estou multiplicando por menos 2, apenas o eixo x. Porque se eu escrever para cá, eu acho que vai atrapalhar aqui para mim. Então, eu estou multiplicando por menos 2, só o eixo x. Me ajuda aí. Partindo da figura original. Então, vai ficar menos 4. E aqui eu vou permanecer com 2.
Aqui vai ficar menos 6. E aqui permanece 5. Menos 12. E aqui permanece 4. E aqui menos 8. E aqui permanece 1. Vamos marcar os pontos? Vamos ver o que acontece? Então, rapidinho. Menos 4 e 2. Tá aqui. Depois, menos 6 e 5. Tá aqui. Menos 6 e 5. Depois, menos 12 e 4. Menos 12 e ó. Oh, olha só onde que ficou. Oh, beleza. Eu sabia que eu ia precisar desse cantinho. E menos 8 e 1. Tá aqui. Ok. Opa, eu esqueci de pôr os nomes, né? Esse aqui é o menos 4, esse aqui é o ponto A, 3 linhas. Aqui é o ponto menos 6 e 5, esse aqui é o ponto B, 3 linhas. Esse aqui é o ponto C. Ai, galerinha, desculpa, mas vai ter que ficar assim. E aqui o ponto D, 3 linhas. Olha só. Aqui acabou que a gente vai ver o que aconteceu com a figura. Como eu multipliquei só a coordenada x, percebam que só aconteceu mudanças em x. Porque olha aqui, ó. Se a gente olhar a altura dele em y, não mudou nada. Eu deformei a figura, vamos chamar assim. Por quê? Porque eu não multipliquei nada, o y não mudou nada. Então ele não mexeu aqui. O menos fez ele mudar. Ele fez uma reflexão em x. Certo? Com a referência no eixo y, né? Ele mudou aqui nos valores de x só. Porém, aqui de A até C, percebam que eu tinha um tamanho de 2 até 6. Agora o tamanho está bem maior. Por quê? Porque eu multipliquei por 2. De 2 até 6, eu tinha 4 unidades. Agora, de menos 4 até menos 12, eu tenho 8 unidades. Então, eu dobrei o tamanho em x. Se eu tivesse multiplicado em y também, ele tinha dobrado o tamanho em y também. Então, para finalizar, se a gente apenas somar unidades, a gente só desloca a figura. Ela não muda, percebam que ela está igualzinha. Ela só movimentou. Se eu multiplicar por menos 1, mudar o sinal negativo, eu faço a reflexão. Se eu multiplicar só em x, ele vai deslocar aqui em x. Se eu faço só em y, ele vai deslocar só em y. Como eu fiz nas duas, ele deslocou em x e em y. E quando a gente multiplica por algo, né, maior do que 1, a figura amplia. Se eu multiplicar só o x, ele amplia só em x. Se eu multiplicar só em y, ele amplia só em y. Se eu multiplicar nas duas coordenadas, a figura aumenta de forma proporcional. Ele mantém a mesma proporcionalidade da figura. E o fato de ter sido negativo deslocou ele. Ok? Enfim, dá para fazer inúmeras transformações aqui, vocês já devem ter percebido. E é esse o objetivo. A tarefinha de hoje está caprichada. Preciso da dedicação de vocês, tá bom? Construir os planos cartesianos, praticar cada vez mais, para que fique bacana as suas figuras, ok? Não precisa fazer com pressa, porque eu quero tarefa bem feita. Dessa vez eu quero bem bonitinho. Na hora que mandar a foto para mim, ó, quero que esteja bem bacana. Combinado? Por hoje é só.
beijo grande, fui!